Texto para meditação hoje está registrado na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que fala: abstenhai-vos de toda a aparência do mal. O que isso significa? Aqui no contexto, que está registrado do versículo 12 em diante, que abrange o versículo 13, 14, 15, o 14 diz o seguinte: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os que de pouco ânimo, sustentei os fracos e sede paciente para com todos. O 15 diz: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. O 16: regozijai-vos sempre. 17: orai sem cessar. 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Baseado aqui no contexto, nós devemos mostrar empatia pelos nossos irmãos, nos sensibilizarmos com o sofrimento, com a angústia dos outros. Abstenhar-se da aparência do mal significa a gente separar-se do que é mal, ou da aparência do mal. Demonstre amor pelas pessoas. Seja generoso. Consolei uns aos outros, como disse aqui no versículo 14, que sejais pacientes uns com os outros, não retribuindo mal por mal, mas seguindo sempre o bem, o amor que causa o bem. Vivemos numa época em que a depressão é uma doença tão prejudicial quanto as outras doenças cardiovasculares, como diabetes, como câncer. Enfim, a depressão é uma doença que deve ser tratada com amor, com cuidado, com empatia. E muitas vezes nós temos nos omitido a isso. E nós sabemos que a omissão é um pecado, quando você sabe o que é correto e não faz. Abster-se da aparência do mal é um pecado de omissão. Se você diz que é cristão e que prega o bem e que prega o amor ao próximo, no entanto é arrogante, não consegue falar com as pessoas, nem dar um abraço, nem dar um bom dia, nem fazer uma obra de benevolência a alguém, você está pecando. É o pecado da omissão. Na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, diz: meus amados irmãos, que proveito é se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e estiver com falta de mantimento, e alguns de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obra, está morta em si mesmo. Muitas vezes o que o irmão precisa é apenas de um abraço. Muitas vezes o que o irmão precisa é apenas de ser ouvido. Muitas vezes o irmão precisa apenas de um bom dia. Quantas vezes nós passamos por um irmão e muitas vezes esquecemos de falar um boa tarde, bom dia, boa noite? São coisas que podem parecer insignificantes, mas não são. Meus irmãos, não se neguem a fazer o bem. Não se neguem a dar a mão a quem precisa. Não se neguem a dar uma palavra de carinho, de conforto. Vivemos numa época em que a depressão é uma doença, a doença do século. Depressão está matando tanto quanto o câncer, tanto quanto doenças cardíacas. Enfim, não se omita em fazer o bem. Mas você pode dizer: eu sou uma pessoa tímida, então não posso me chegar e dar uma palavra de consolo a alguém. Timidez é o orgulho em forma disfarçada. Não existe alguém tão pobre que não tem um abraço para dar, ou alguém tão pobre que não tem uma palavra de conforto, ou uma ajuda para dar. Timidez é uma aparência do mal. Se você é tímido, trate de tirar essa timidez e de aprender a se achegar às pessoas, enfim, a fim de ajudá-las. Timidez é o orgulho disfarçado. Dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê uma boa noite, dê um abraço. Isso é tudo por hoje. Agradecer a todas e até amanhã.